Fundo MXRF acaba de anunciar que está realizando uma nova subscrição, a 10ª subscrição do fundo. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse vídeo. A gente já consegue verificar aqui o documento dessa oferta pública. Lembrando que meu nome é Giovanni, sou formado em Economia, sou atualmente consultor CVM e trabalho na empresa Ticker. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu sempre deixo aqui na descrição. O MXRF, tá? Um dos fundos mais conhecidos do mercado, com o maior número de investidores, pessoa física, e a gente consegue verificar mais detalhes aqui nos documentos divulgados aqui a partir do dia 10, beleza? Já coloco para vocês qual que seria o valor que eles estariam procurando, né, de 800 milhões de reais, e o valor, né, do preço unitário de 9,74 e a taxa de 3,39, tá? Uma taxa um pouco alta, na minha opinião, e o montante inicial pode ser acrescido de até 25% do total. Então, mais 200 milhões, sem contar a taxa de distribuição primária. Então, até em torno de 1 bilhão de reais, o fundo poderia estar arrecadando para investimentos que eu vou comentar com vocês. Bom, pessoal, então aqui o cronograma da oferta. A data de corte, a data base, né, é dia 13/6, ou seja, hoje, na quinta-feira. Início do período de exercício, dia 17, ok? E o final do período, dia 27, e liquidação, dia 28. Aí, caso existir o período de sobras, a partir do dia 2/7, e ficaria até dia 5/7, tá? Período bem curtinho, mas que faz sentido caso realmente o preço se mantenha a valores ali próximo a 10,17, 10,20, ok? Beleza? Antes de a gente seguir, eu acho interessante sempre a gente dar uma olhadinha no fundo em si, né? No que ele faz, no que ele investe, para a gente poder fazer uma análise mais completa. Bom, então aqui eu peguei o último relatório do fundo, tá? Do MXRF. O MXRF é um fundo, né? Como vocês podem ver, o objetivo tem auferir ganhos pela aplicação dos recursos em CRIs, debêntures, LCIs, LHs, né? Letras hipotecárias e cotas de FIIs e ativos imobiliários com imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui ele coloca um pouco mais brando, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, o fundo visa alocação de 80% em CRIs, ou seja, título de dívida, né? E até 20% em permutas financeiras. Então é um fundo que tende a ter uma política bastante ativa, né? Uma gestão bastante ativa, justamente para girar esse portfólio. Patrimônio líquido de 3,2 bilhões, valor patrimonial da cota 9,74, que casa com o que está escrito ali na subscrição. E essa subscrição não deve prejudicar o valor patrimonial do fundo, ok? Bom, em relação aqui à evolução do valor das cotas e volume médio, como vocês podem ver, ao longo dos anos, como ele é um fundo de papel, o valor da cota não tende a evoluir, na verdade tende a se manter, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver que o valor da cota que estava sendo negociado 10,51, claro que com essa oferta o valor tende a cair, tá? E o valor patrimonial 9,74, beleza? Lembrando que no momento atual, a gente vê que vários fundos de papel estão tendo o seu valor patrimonial sendo reduzido por conta desse aumento da taxa de juros, tá? Então, inclusive, vou deixar uma tela aqui no vídeo para mostrar para vocês. Eu peguei essa informação no Tesouro, né, Tesouro Direto, onde a gente consegue ver as taxas de longo prazo de juros no Brasil, ok? Então, aqui eu vou mostrar o IPCA 2040, vocês podem ver que está chegando a taxas muito altas, né? Realmente não para de subir nesses últimos 3 meses, último ano. Tá bom? Então a gente consegue ver também que o volume negociado do fundo é bastante alto, né? Então, só no mês de abril, 226 milhões, primeiro semestre, quase 1 bilhão de reais. Então, realmente é algo que tende a ter muita liquidez, não ter muito problema para grandes cotistas. Aqui a gente consegue ver o resultado financeiro, então é um fundo que tende a entregar bons resultados. Aqui, óbvio que ele tem a reduzir um pouco por conta também pela inflação estar reduzindo nesse período e também pelo CDI estar reduzindo nesse período. Natural que fundos de papel tendam a reduzir um pouquinho os seus rendimentos, tá? Aqui a gente consegue ver aonde que vem a principal renda, então receita de CRIs principalmente, mas existe a receita de permuta, receita de fundos imobiliários também. E aí, como a gente consegue ver, né, a rentabilidade do fundo é esse cinza mais escuro, 18,97, supera o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, mas ele acaba perdendo para o NTNB, que é um título público, inclusive que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, tá bom? E esse NTNB depende da data, tá? NTNB principal pode ser de vários anos, então
Aqui ele está considerando, ó, foi considerada aquisição hipotética com vencimento de 2024. Então aqui o portfólio, como vocês podem ver, ele é indexado aqui 26% em CDI, 61% em IPCA, tá bom? Então a maior parte é em IPCA, mas também tem exposição em CDI, por isso também é um outro fator que deve reduzir os juros. Tudo bem que a expectativa de juros para hoje, pelo menos a gente olhando o Boletim Focus, é de se manter na faixa de 10%, 10,25% nesse ano de 2024, tá? Aqui a gente consegue ver os percentuais, como vocês podem ver, né? Segue a política ali que eles querem, de até 80% de CRI e 20% de permutas financeiras ou de outros investimentos. Bom, pessoal, agora a gente já pode seguir para a oferta em si. Aqui a gente já logo de cara apresento para vocês o preço da subscrição, que é R$ 10,07. Esse valor aqui a gente chegou porque a gente pega R$ 9,74 mais 33 centavos, tá? Daria 10,07. Se a gente compara com o preço de mercado, né? Aqui eu estou gravando no dia 13, pessoal. Então, o mercado pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vou deixar o preço aqui para vocês e deixar um comentário se a cotação está mais cara ou mais barata. Lembrando que eu utilizo um cálculo que é o seguinte: faz sentido a gente subscrever caso o preço da subscrição esteja descontado mais ou menos um rendimento do fundo, tá? Então, como o rendimento do fundo normalmente é uns 10 centavos, então aqui no caso, para fazer sentido, a cota de mercado teria que estar em torno de 10,17, 10,16, para aí sim você subscrever a 10,07 e você conseguir ter esse benefício. Lembrando que quando você subscreve, você pode ficar um período, né, com esse recibo de subscrição, recebendo uma parcela parcial do rendimento do fundo. Então, vamos supor que o recibo da subscrição só pague 5 centavos ao invés de 10 centavos, que é o rendimento normal do fundo, tá? Então, por isso que eu utilizo esse cálculo para sempre subscrever. Beleza? Um rendimento, pelo menos, de diferença de desconto. Aqui a gente consegue ver o fator, né, de proporção de 24,54. Então, se você tem 100 cotas de fundos imobiliários do MXRF, você vai ter direito, né, a 24 direitos de subscrição, tá bom? Aqui a gente vê outro documento que é destinação dos recursos, tá? Isso é muito importante. Então, observando a política de investimentos do fundo, que a gente já comentou, ele vai seguir com essa estratégia. Então, maior parte em CRIs e também permutas financeiras, beleza? Então, aqui eles já colocam aqui o valor já destinado para cada investimento. Então, a maior parte em CRI, como vocês podem ver, e algumas permutas financeiras, né? E são taxas que, ó, IPCA mais 8,25, IPCA mais 9,5, não são taxas tão absurdas, tá ok? E são as taxas que têm um retorno muito maior, naturalmente tem uma exposição menor, justamente para controlar. Então é um ativo que ele consegue sim ter uma alta rentabilidade, mas não se expondo muito ao risco, tá? Então as posições que têm IPCA mais 11, IPCA mais 11,5, valores de aquisição bem menores, como vocês podem ver, e maiores são ativos que normalmente são taxas menores, né? Ou seja, mais seguros. Então, as maiores posições, naturalmente, são de ativos que sejam mais seguros, tá? Aqui não é uma promessa, tá? Aqui é pelo menos assim, o que eles gostariam de estar comprando. Não quer dizer que eles vão exatamente comprar esses ativos, tá, pessoal? Mas, obviamente, é muito difícil sair muito ali do planejado. Bom, agora para finalizar, eu sempre baixo esse documento aqui, que é interessante para a gente conseguir resumir, né, todas as informações dessa oferta. Então, vamos lá, tá? Então, o fundo aqui, MXRF, que é o nome do fundo, a gente consegue ver aqui, a quantidade de cotas atualmente, se divide o PL do fundo, 374 milhões, e quantidade máxima de cotas a serem emitidas, 82 milhões. Percentual 24,54, data de aprovação foi no dia 10. Sobre esse documento, lembrando, data de corte no dia 13/6, como eu havia falado anteriormente, preço da emissão 9,74 em cima do valor patrimonial, custo de distribuição 33 centavos, subscrição 10,07. 800 milhões do valor total, pelo menos inicialmente, pode aumentar para 1 bilhão, ok? Direito de preferência, tá? Exercício do direito de preferência na B3, dia 17/6 a 27/6, são 10 dias, isso é o período padrão. Negociação dos direitos de preferência, isso aqui é importante, tá? Porque você consegue vender os seus direitos de preferência. Pô, Giovanni, o que significa isso? O número que vai aparecer na sua custódia, se você já tiver o MXRF, é MXRF 12.
que é o direito de subscrição. E aí, naturalmente, quando existe um benefício para subscrever, você pode vender esse direito para outro cotista para ele poder comprar um pouco mais barato aquela cota. E aí, aqui está o período, dia 17 até dia 25. Faz sentido para quem não quer entrar mais na oferta ou quer basicamente poder aproveitar esse lucro e colocar no bolso já logo de cara, tá bom? Então, se vocês não entenderem como funciona a negociação dos direitos de preferência, eu posso até gravar um vídeo aqui para vocês para explicar como que funciona o processo, qual é o imposto de renda exato, tá? Mas já adiantando, é de 15%. Então, é um pouco diferente do que a venda de cota de fundo imobiliário, que é de 20%, tá bom? Mas só para vocês estarem cientes, período de sobra de subscrição, 2/7 a 5/7. Ok? Então, possui um montante adicional? Sim, 2/7 a 5/7, que é o período de sobras que pode ser realizado, tá bom? E aqui a oferta pública, né? E período de subscrição 29/7, ainda não tem um prazo ali específico, ok? Bom, pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouquinho mais comprido realmente, mas para vocês entenderem todos os pontos essenciais aqui da oferta, tá? Eu vou até voltar aqui com o documento inicial. Tomara que tenha gostado do vídeo, deixe sua dúvida e se você acha que é interessante essa oferta para o seu caso. E até o próximo vídeo. Até mais!